No dia 15 de abril de 2026, enquanto o mundo acompanhava os navios do bloqueio americano fecharem o Estreito de Hormuz, uma foto de pouco mais de 1 megabyte começou a circular num grupo de WhatsApp de 8 pessoas. A foto mostrava um soldado israelense, de uniforme olive drab, em pé no meio de uma igreja maronita bombardeada no sul do Líbano. Ele segurava uma marreta de obra na mão direita. Aos pés dele, num chão de mármore rachado, 3 pedaços de uma estátua de Jesus Cristo em pedra: um nariz, um braço erguido e uma cabeça olhando para cima. O nome do soldado é Noam Halperin, 28 anos, reservista da Brigada Givat. 51 dias de combate no Líbano, e o primo que ele tinha criado junto enterrado havia 22 dias num ataque de foguete em Haifa que ninguém no noticiário civil lembra do nome. 6 horas depois que a foto foi tirada, ela tinha vazado. Em 24 horas, o mundo inteiro tinha visto. Em 48, Noam estava trancado em isolamento numa cela individual em Prison 6, Atlit, com sentença de 30 dias. 4 dias depois de entrar na cela, às 3h14 da manhã, algo aconteceu que não aparece em nenhum relatório oficial. O que ele diz que aconteceu, a câmera de segurança não gravou. Mas 3 fontes, uma delas pública, que você pode verificar no Google agora, confirmam que alguma coisa mudou entre a noite 3 e a noite 4. Noam saiu da cela expulso do combate. Escreveu uma carta de 4 páginas. O IDF vetou. A família rompeu. Extremistas online vazaram o endereço. Hoje ele grava de um mocháve nos fundos de Ramat Hasharon, com o rosto descoberto e o nome verdadeiro. Nas palavras dele, esse foi o nome que bateu, então esse precisa ser o nome que fala. A partir daqui, é o próprio Noam quem conta. Esta é a história dele, nas palavras dele. Era 14h20. Eu bati 3 vezes. A primeira foi reação. Não pensei. Peguei a marreta com as 2 mãos e acertei o nariz da estátua. Caiu um pedaço do tamanho da minha mão no chão de mármore. Som de pedra contra pedra, e depois o som do pedaço rolando. A segunda foi para me convencer de que a primeira não tinha doído em mim. Acertei o braço erguido. Quebrou na altura do cotovelo. A terceira foi para terminar. Acertei a cabeça. A cabeça caiu inteira. Eu sou Noam Halperin. Eu sou o homem da foto. E tudo que eu vou contar a partir de agora começa ali, às 14h20, numa igreja meio de pé no sul do Líbano, em 15 de abril de 2026. Meu nome completo é Noam Dov Halperin, 28 anos, Rav Turai da Brigada Givati, na reserva. Miluim é como a gente chama em hebraico. Na vida civil, eu era gerente de depósito numa empresa de logística perto do porto de Ashdod. Morava em Holon, subúrbio de Tel Aviv. Hoje eu moro em um lugar que eu não posso dizer em voz alta, porque já vazaram meu endereço uma vez e eu não vou deixar vazar de novo. Eu sou filho único. Meu pai foi GSS reservista, Shin Bet, como vocês conhecem lá fora. Mas ele não fala sobre o que fez. Minha mãe é professora de literatura bíblica numa escola pública em Rolon. Isso vai importar mais adiante. A minha família não era religiosa no sentido que vocês imaginam quando escutam família israelense. A gente não fazia Shabá de velas acesas e pai lendo Torá. A gente fazia Shabá de jantar com a minha avó, peixe frio, um vinho ruim de supermercado e o jogo do Maccabi no mudo na TV da sala, porque liga-desliga TV no Shabá era um limite que a minha mãe impunha e que meu pai respeitava sem discutir. Mas a Bíblia entrava em casa todo santo dia, porque minha mãe dava aula disso. Bereshit, Shimot, Samuel, Reis, os profetas. Ela preparava a aula na mesa da cozinha de domingo à noite, e eu comia meu sanduíche do outro lado da mesa, assistindo ela sublinhar Isaías com lápis vermelho. Eu nunca li, ela nunca pediu, era matéria dela. Na minha cabeça, aquilo era tão distante do que a gente vivia,
quanto seria para vocês ouvir uma aula de ressonância magnética enquanto janta. Era um mundo ao lado, paralelo da mãe. Meu pai era o oposto. Ele saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10 da noite. Quando voltava, comia em pé no balcão da cozinha, lavava o prato, ia dormir. Em 15 anos, eu acho que o meu pai não me contou uma única história inteira da vida dele. Eu sei que ele serviu na Sayeret Matkal nos anos 90. Eu sei que depois entrou no Shin Bet. Eu sei que saiu em 2014 por alguma coisa que envolvia Gaza e que ele não tocou no assunto desde então. O silêncio do meu pai era a coisa mais alta da minha casa. E aí tinha o Tomer. O Tomer era meu primo, mas era mais que isso. A mãe dele e a minha são irmãs. A diferença de idade entre ele e eu é de 3 meses. A gente cresceu na mesma rua em Holon, na mesma escola, na mesma praia de Herzliya no verão. A gente fez o serviço militar junto, Givati os dois. Mesmo pelotão, os primeiros 8 meses até ele ser transferido para Golani. Depois do exército, a gente morou junto 2 anos num apartamento pequeno em Florentim, em Tel Aviv. Ele trabalhava com design gráfico. Eu já estava no depósito. A gente jogava PlayStation até 3 da manhã e acordava morto para o trabalho. O Tomer era o tipo de pessoa que ri alto em restaurante e não tem vergonha. Eu sou o tipo de pessoa que fica quieto no canto observando. A gente se equilibrava. Jesus, nessa casa, nessa rua, nessa vida toda que eu estou descrevendo, nunca foi nem uma palavra suspensa. Não era tabu, não era proibido. Era só o nome que os cristãos usam. E cristãos eram eles, turistas na Via Dolorosa, freiras na porta da igreja do Santo Sepulcro, uma vizinha filipina da tia do Tomer que ia à missa no domingo. Eu nunca tive uma conversa sobre Jesus na vida, nem para descartar. Ele simplesmente não existia na minha geografia mental. Eu quero ser honesto sobre isso porque vai importar depois. Eu não era contra Deus, eu era indiferente. Você não briga com uma ideia que nunca te bateu. Minha mãe rezava baixo antes de comer nos feriados. Meu pai punha o quipá na cabeça no enterro dos outros. Eu fazia essas coisas também, por mimetismo. Do mesmo jeito que você levanta quando toca um hino nacional sem ter pensado no hino. Era protocolo. Era parte de pertencer a um lugar. Não era fé. No exército tinha rabino de unidade que aparecia nos feriados e distribuía mel no Rosh Hashanah. A gente comia o mel, agradecia, voltava para o trabalho. Ninguém discutia. A indiferença não é uma posição, é uma ausência. É não ter o que dizer quando o tema aparece. Eu vivi 28 anos olhando para o pulso enquanto minha mãe rezava. Nunca olhei para a cara dela rezando, nem uma vez. No dia 24 de março de 2026, o meu primo Tomer morreu num ataque de foguete em Haifa. Eu preciso contar isso com os detalhes certos, porque se eu não contar direito, você não vai entender o que aconteceu na igreja. Era uma sexta-noite. O Hezbollah tinha disparado uma bateria de Zelzal 3 do Vale do Beká. O Iron Dome pegou 14 dos 18, mas 4 passaram. Um caiu em cima do prédio de um amigo do Tomer, em Hadar HaCarmel, onde eles estavam assistindo o jogo. O último áudio do Tomer no grupo do WhatsApp da família foi às 23h47. Durou 11 segundos. Ele estava falando sobre comprar ingresso para o jogo do Maccabi Haifa contra o Hapoel Beersheva no domingo seguinte. No áudio,
Dá para ouvir os amigos dele rindo no fundo. 23h51, o foguete caiu. A sirene tocou às 23h49, 2 minutos antes. Eles estavam no segundo andar. Tinham abrigo 2 escadas abaixo. Ninguém desceu. Eu soube às 1h40 pela minha tia, que ligou para minha mãe, gritando um nome que eu não consegui entender do outro lado da casa. Eu saí de casa descalço. Fui dirigindo de Olom para Haifa, 2h30 de carro, só de cueca e camiseta, sandália no pedal do acelerador. Cheguei no Hospital Rambam às 3 da manhã. Minha tia não tinha conseguido identificar ainda. Eles identificaram às 4h10 pelo cordão que ele usava no pescoço. Um cordão de couro com nada pendurado, que a minha avó tinha dado para ele quando ele tinha 6 anos. A cara dele tinha ficado. Eu vi a cara da minha tia quando ela saiu da sala de identificação. Eu tinha 28 anos e tinha visto muita coisa no exército. Eu nunca tinha visto ninguém com aquela cara. É como se ela tivesse saído de dentro de si mesma e deixado o corpo ali em pé. A partir daquela noite, eu não dormi mais uma noite inteira. Não é metáfora. Até hoje, eu durmo em blocos de 2, 3 horas. Acordo. Fico olhando para o teto. Cochilo de novo. Foi assim que eu cheguei no Líbano, dormindo 4 horas por noite num país em paz e dormindo 3 por noite depois que me convocaram. Eu fui convocado em 22 de fevereiro de 2026, o dia seguinte ao strike que matou Khamenei. A gente tinha acompanhado os anúncios a semana inteira, já sabia que a convocação ia cair. Quando o telefone tocou, eu estava no depósito conferindo uma remessa de rolamentos industriais que tinha vindo da Turquia. Minha chefe, uma mulher de 50 anos chamada Rinat, bateu na porta do escritório e me entregou o telefone sem falar nada. Era o comando de distrito. 48 horas. Eu desliguei, olhei para Rinat. Ela só fez que sim com a cabeça e saiu do escritório para eu ter 1 minuto sozinho. Eu fiz o serviço obrigatório dos 18 aos 21, Brigada Givat, Infantaria. 3 anos. Fui dispensado bem avaliado. Não fui comando, não fui elite, mas fui soldado consistente. Reservista desde os 21. Faço meu miluim todo ano. 30 dias em algum exercício de baixa intensidade, normalmente em julho. Nunca tinha sido convocado para a Guerra Real antes. Fui para a base de Tseelin em 24 de fevereiro para 2 semanas de refresh. Atirei em alvo. Reaprendi a abrir e fechar o colete balístico. Reaprendi a proceder em casa com porta trancada. Dormimos em barracas de reservista. 8 homens por barraca, camas de ferro, metade dormia roncando, metade dormia chorando baixinho. Ninguém comenta o outro de manhã. Em 5 de março, a gente cruzou a fronteira para o sul do Líbano. Era minha primeira vez no Líbano. Eu tinha 28 anos. O lugar parecia Israel, mas com menos manutenção. As mesmas oliveiras, as mesmas cercas, as mesmas estradas estreitas, mas os postes de luz entortados, os muros rachados, as casas todas com janela quebrada. A vida de campo no sul do Líbano, em março e abril de 2026. A gente dormia 3 horas por noite no máximo. Casa por casa em vilarejos vazios, varrendo. Ordens mudando de hora em hora, porque a inteligência estava ruim. Drone do Hezbollah sobrevoando a madrugada inteira. Você não tem medo de morrer, entende? Você tem medo de não estar prestando atenção no segundo em que precisar. Isso é pior que medo. É uma tensão que não te solta.
Você bebe café até a língua arder e ainda assim os seus olhos fecham no meio da patrulha. Em 50 dias eu falei com a minha mãe umas 6 vezes no total. Com meu pai eu não falei nenhuma. Com a tia do Tomer eu falei 0. Eu sabia que se eu ouvisse a voz dela, eu não voltava do Líbano. Para você entender onde a gente estava no dia 15 de abril, fazia 54 dias que a guerra tinha começado em escala aberta. Khamenei morto em 28 de fevereiro. O filho dele, Mojtaba, empossado em 8 de março. Os navios do bloqueio americano tinham chegado no Hormuz em 12 de março. Trump tinha dito que não tinha pressa. O Hezbollah tinha entrado oficialmente na guerra em 15 de março. O cessar-fogo em Líbano tinha sido anunciado em 11 de abril e estendido por 3 semanas em 22 de abril, 3 dias depois do que eu vou contar agora. Oficialmente, 15 de abril estava em cessar-fogo. Na prática, a gente ainda estava varrendo vilarejos da zona buffer porque ninguém confiava. Era o meu dia 51 de combate. A gente saiu da posição às 10 horas da manhã. Eu, Yaniv, Roy e um sargento chamado Adi, que tinha acabado de voltar de uma licença médica. A missão era limpar um vilarejo maronita pequeno, a uns 8 quilômetros a nordeste de Tiro. O vilarejo tinha sido evacuado em fevereiro, logo que a guerra começou. A artilharia tinha passado na noite anterior, porque a inteligência tinha pegado o sinal de rádio vindo de um dos prédios. Quando a gente chegou, às 13h40, o vilarejo era um vilarejo morto. Uns 20 prédios, metade em pé, metade não. Oliveiras queimadas num lado, um cachorro amarrado num poste, morto. Silêncio absoluto. Você nunca ouviu um silêncio como de um vilarejo que teve artilharia na noite anterior. Não é silêncio vazio, é silêncio de uma coisa que acabou de terminar. A gente entrou em formação, varrendo casa por casa, porta por porta. Cada porta, mão no trinco, o outro atrás com o fuzil, 3, 2, 1, abre. Ninguém. Sala vazia, cozinha vazia, quarto vazio. 6 casas, 1 hora. Aí a gente chegou na igreja. A igreja ficava no centro do vilarejo, pequena, maronita. Uma cruz no telhado que tinha caído e ficado atravessada. A frente da igreja ainda estava de pé. A lateral esquerda estava de pé. Mas a abside, a parte de trás onde fica o altar, tinha levado o impacto direto. Teto aberto, bancos quebrados, mármore do chão rachado em diagonal. A gente entrou pelo protocolo. Eu na frente e a Nive atrás. Roy e Adi ficaram na porta externa cobrindo. No meio da nave, onde os bancos estavam tombados de lado, inteira, intacta, sem uma rachadura, estava uma estátua de Jesus Cristo. Pedra branca, 1,40 m, uma das mãos levantada, a outra aberta na altura do peito. Não sei se era mármore ou calcário. Era uma pedra branca clara, com veias de cinza. Era a única coisa inteira naquele lugar. Eu olhei para aquilo e senti uma coisa que eu não sei nomear direito até hoje. Não era raiva da estátua, era raiva de tudo que ainda estava de pé enquanto o Tomer não estava. Era raiva do fato de que um pedaço de pedra com 2000 anos atrás tinha sobrevivido a uma artilharia israelense de 2026, enquanto o meu primo de 28 anos tinha sido evaporado por um foguete iraniano numa sexta à noite em Haifa. Era uma equação que meu cérebro não conseguia aceitar. Do lado esquerdo da nave, perto da parede meio caída, tinha uma marreta, dessas de obra, cabo de madeira, cabeça de aço, uns 3 quilos.
Alguém tinha estado fazendo reparo na igreja antes da guerra e tinha deixado a ferramenta ali. Eu peguei a marreta. Yaniv estava na porta, rindo de alguma coisa que o Roy tinha falado lá fora. Não me viu pegar. Quando viu, eu já estava de pé em frente à estátua, marreta nas duas mãos, o olhar da estátua virado meio para o alto, do jeito que essas estátuas sempre têm. O relógio no meu pulso, um G-Shock preto que o Tomer tinha me dado de presente de 25 anos, marcava 14h19. Uma pausa rápida aqui no meio da história. Se o que o Noah está contando está te prendendo, faz uma coisa simples para mim. Deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal. Isso é o que permite histórias como essa continuarem chegando até você. Agora a gente volta. O Noah tinha acabado de levantar a marreta. A porta da igreja ainda estava aberta atrás dele. O Yaniv ainda estava rindo. O relógio marcava 14h19. É a partir desse momento que tudo muda. A primeira vez que eu bati, eu fechei os olhos. Eu quero ser preciso sobre isso. Eu fechei os olhos no segundo exato em que a marreta encostou na pedra. Não foi medo, foi uma coisa reflexa, como quem vai espirrar. Meu corpo piscou antes da cabeça. Quando eu abri os olhos de novo, o nariz da estátua tinha virado pó na minha frente e tinha um pedaço do tamanho da minha mão no chão entre os meus pés. A segunda vez eu não fechei. Eu acertei o braço erguido, o direito, aquele que fica levantado como quem abençoa. Quebrou no cotovelo. A mão e o antebraço caíram juntos, inteiros, e ficaram de pé um segundo antes de tombar. A terceira foi a cabeça. Eu me lembro de pensar, no segundo antes da terceira, se eu parar agora, vai ser pior do que se eu terminar. Eu acertei, caiu inteira, rolou meio metro pelo mármore rachado, parou virada para cima, olhos ainda abertos, olhando para o teto. Quando eu abaixei a marreta, eu ouvi o Yaniv rir. Não foi riso de zombaria, foi riso de nervoso. Aquele riso que sai quando você acabou de ver uma coisa que seu cérebro não sabe processar. O Yaniv tinha 23 anos. Ele tirou o celular do bolso e me filmou. Uns 15 segundos. Depois baixou o celular, olhou para mim e falou: Ati, eu tenho que postar isso. Ati é irmão, em hebraico, gíria. Ele chamava todo mundo da unidade de Ati aquele mês. Eu não falei nada. Abaixei a marreta no chão, saí da igreja e fui para fora fumar. Às 8 da noite daquele dia, a foto estava num grupo de Telegram de 8 pessoas da unidade. Às 11 estava num grupo maior, de 40. Às 2 da manhã, alguém tinha printado e postado num Twitter anônimo. Às 6 estava no Ynet. Às 9 estava no New York Times. Às 10 no Al Jazeera. Ao meio-dia, o porta-voz do IDF tinha confirmado a autenticidade. Às 2 da tarde, exatamente 24 horas depois do terceiro golpe, 150 líderes judeus da diáspora assinaram uma carta pública condenando o ato como Kilul Hashem, profanação do nome. Eu soube disso tudo de dentro da cela de contenção provisória em Tiro, porque tinham me prendido às 4 da manhã do dia 16. Me tiraram o cinto, me tiraram o cordão do pescoço, me tiraram os cadarços. 2 dias depois me transferiram para Prison 6 em Atlit, cela individual, 30 dias. O Yaniv foi preso também, 30 dias. Não falo com ele desde o dia 16. A cela 6 de Prison 6 tinha 3 metros por 2, concreto, uma cama de metal parafusada na parede, um colchão de espuma fina, um cobertor cinza, um banheiro sem porta no canto, um lavabo de aço.
Uma janela pequena no alto com vidro translúcido. Uma lâmpada fluorescente no teto que ficava acesa 14 horas por dia e apagada 10. Nada mais. Eu tinha direito a 30 minutos de pátio por dia, sozinho. Eles me isolaram, para proteção minha mais do que para punição. Os 3 primeiros dias eu não consegui dormir, nem em blocos. Eu ficava deitado olhando para o teto e quando eu fechava o olho, eu via o pedaço de nariz caindo no chão da igreja em loop. Minha mente não conseguia passar daquele primeiro pedaço. Na terceira noite, eu comecei a falar sozinho. Não era oração. Eu conversava com o Tomer. Falava baixo para o guarda não ouvir. Umas 3, 4 horas por noite. Pedia desculpa, reclamava, contava o que tinha feito. Nunca mencionei que tinha sido uma estátua de Jesus. Eu só dizia, eu quebrei uma coisa. A noite do dia 19 era a quarta noite, 3h14 da manhã. Eu acordei por causa de calor. A cela tinha ficado fria o dia inteiro. Era abril, fim de abril, mas Atlit de madrugada é fria e a calefação não chegava na sessão de isolamento. Eu tinha dormido de roupa, com o cobertor por cima, e mesmo assim tinha acordado 2 vezes na noite anterior de frio. Naquela quarta noite, às 3h14, eu acordei em calor. Como se alguém tivesse aberto um aquecedor. O ar tinha peso. Eu senti o cobertor grudando na pele. Eu sentei na cama. Tinha um homem de pé entre a cama e a porta. Ele tinha uns 30 anos, pele oliva, cabelo preto encaracolado, empoeirado, como quem andou numa estrada de chão. Barba preta, não aparada, não longa, a espessura de um homem que não se barbeia há 2 semanas. Roupa de linho cor de terra, rasgada nos 2 punhos e na bainha, descalço. As mãos eram grossas, calejadas, com os dedos um pouco entortados de trabalho com ferramenta. Nada de auréola, nada de luz especial, nada de túnica branca, nem couro de fundo. Ele caberia se eu tivesse visto na rua, num vilarejo libanês qualquer em 2026, sem chamar atenção. Ele era igual a qualquer um dos homens que a gente tinha mandado embora de casa no vilarejo do dia anterior. Ele falou, em hebraico, hebraico moderno, não hebraico bíblico, não aramaico literário, não algum sotaque estranho. Hebraico moderno da rua, o mesmo que eu falo com o frentista do posto. Ele falou, Lama rikitoti, por que você me bateu? Eu olhei para ele. Eu olhei para a porta da cela, que continuava fechada. Eu olhei para a câmera no canto alto da parede. Eu olhei para minha própria mão. Eu olhei de volta para ele. Eu falei, você tá morto. Aquilo era pedra. Ele falou, a pedra era pedra, mas todo golpe chegou. Você sentiu. É por isso que você voltou 3 vezes. Eu fiquei sentado na cama. Ele ficou de pé. A gente ficou assim uns 30 segundos sem falar. Eu não senti medo. Eu senti uma coisa mais complicada que medo. Eu senti aquilo que você sente quando entra numa casa que conhece, mas todos os móveis estão no lugar errado. Minha cabeça não conseguia processar a geografia da cela com ele no meio. A conversa inteira durou 8 minutos. Eu sei porque eu olhei para o relógio da cela, aquele digital que fica na parede do corredor, que dá para ver pelo vão embaixo da porta. Eu olhei no começo, 3h15. Eu olhei no fim, 3h23.
Eu não vou conseguir reproduzir a conversa inteira, palavra por palavra. Eu tentei escrever no primeiro dia depois, no papel que me deram, e não consegui. Parte do que ele falou não cabe em palavra depois. Não é que eu esqueci, é que a frase inteira não sobrevive a ser repetida. O que eu posso te contar? Ele sabia o nome do Tomer. Ele falou o nome do Tomer sem que eu tivesse mencionado. Ele falou do último áudio das 23h47. Ele falou da cara da minha tia, saindo da sala de identificação às 4h10. Ele falou do cordão que a minha avó tinha dado para o Tomer aos 6 anos de idade. Ele disse: "Você não bateu numa pedra. Você bateu num espelho. Cada golpe chegou em você antes de chegar na estátua. Por isso você voltou 3 vezes. Você queria que o terceiro doesse em mim também, porque o primeiro doeu em você. Não doeu." Eu perguntei, aí sim, a coisa certa. Eu perguntei: "Quem é você?" Ele estendeu a mão direita. Tinha uma cicatriz no pulso, antiga, não fresca. Uma cicatriz de uns 2 centímetros de diâmetro, atravessando o pulso como se um prego tivesse passado por ali e a pele tivesse se fechado com o tempo. Ele não disse o nome. Eu é que disse, em voz baixa, em hebraico, a versão hebraica do nome: Yeshua. Ele fez que sim com a cabeça, devagar, uma vez só. Antes dele sair, ele me disse a única frase que eu consigo reproduzir inteira, exatamente do jeito que ele falou, porque eu escrevi no papel no segundo em que ele saiu. Ele falou: "A foto ficou no mundo. A sua voz também precisa ficar. Não para você se redimir, para que alguém que fez pior do que você saiba que não está fechado." Ele sumiu. Não foi embora andando. Não andou para a porta. Ele simplesmente não estava mais lá. E o calor sumiu junto. E a cela ficou fria de novo em menos de 3 segundos. E eu escorreguei da cama para o chão de concreto. Fiquei de joelhos ali uns 20 minutos. Foi a primeira vez desde a morte do Tomer que eu chorei. E quando eu chorei, não foi pela estátua, foi pelo Tomer. Eu preciso te dar as 3 fontes que não são eu, porque se eu não der, esta história é só a minha palavra, e a minha palavra nesse momento da minha vida não vale nada. Primeira, a câmera de segurança da cela 6 de Prison 6. Toda cela individual do IDF tem câmera 24 horas. A gravação da noite, 19 para 20 de abril, está arquivada. Meu advogado conseguiu cópia durante o processo disciplinar. Na gravação dá para me ver acordar, sentar na cama e começar a falar. Dá para ouvir a minha voz. Dá para ver eu escorregar para o chão aos 8 minutos e ficar ajoelhado. Não dá para ver o homem. A câmera está funcionando, a qualidade é boa, o concreto está visível, a cama está visível, a porta está visível. O homem não aparece na imagem, mas o áudio captou pausas minhas que respondem a perguntas que ninguém fez no corredor. Quem for assistir ouvindo com atenção vai ouvir que eu estou respondendo. Segunda, o log do guarda da noite. Rav Shmuel Barak, turno noturno, sessão isolamento, dia 19 para 20 de abril. Às 3h17 ele registrou no livro. Ouvi conversa vinda da cela 6. Abri o visor. Preso de pé. Não vi segunda pessoa. Possível visita não autorizada. Voltei à mesa. O log está carimbado, está assinado, está no sistema do IDF. Qualquer um que entrar com pedido formal consegue confirmar o registro. Terceira, a foto. A foto que vocês viram, aquela foto existe. Vocês podem pausar esse vídeo agora, abrir o Google e conferir. Eu sou o homem da foto.
A foto é real, rastreável, datada, confirmada publicamente pelo IDF. A foto é o que começou tudo, e é a evidência mais pública que existe de que 24 horas antes da conversa na cela, eu era o homem que tinha levantado a marreta. No dia 9 da cela, dia 28 de abril, eu recebi uma carta da minha mãe. A cela individual tinha direito à correspondência censurada. Tudo que entrava passava por triagem. A carta chegou num envelope cinza com carimbo do IDF. Dentro, uma única folha branca dobrada em 3. Minha mãe não escreveu nada, nem o nome dela, nem querido Noam, nem te amo. A folha inteira era o texto de Atos 9, versículos 3 a 9, copiado à mão, com a letra pequena e inclinada dela de professora, em hebraico, da edição hebraica do Novo Testamento. Indo ele de caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Eu li aquilo sentado na cama, com a porta fechada, às 11 horas da manhã de um domingo. Li uma vez, li uma segunda, li uma terceira. Aí eu sentei no chão, com a carta no colo, e olhei para a parede uns 40 minutos. Eu entendi que minha mãe tinha passado esses 9 dias sem me escrever, porque ela estava procurando a passagem certa. Ela é professora de literatura bíblica. Ela tem 400 passagens na cabeça. Ela escolheu essa. O perseguidor armado. A pergunta: por que me persegues? A cegueira, que no meu caso eram uns 30 dias. 3 dias sem comer, que no meu caso eram os 3 primeiros dias em que eu não dormi. Guiado pela mão a Damasco, que no meu caso era o fato de que eu não tinha para onde ir depois da cela. Eu guardei a folha, dobrei do mesmo jeito que tinha sido dobrada, coloquei no bolso da calça. Quando sai da cela, levei. Hoje, ela está dobrada na mesa onde eu gravo esse vídeo. Eu não olho para ela enquanto falo, mas ela está no meu campo de visão periférico. Eu sei onde ela está. Eu cumpri os 30 dias integrais. Saí no dia 17 de maio de 2026, às 10 da manhã. Um Lada cinza me esperando no portão, com um oficial civil de ligação e minha mãe. Meu pai não foi. Na audiência final, antes da saída, eles me entregaram o documento oficial. Eu li, assinei, entreguei de volta. 2 palavras marcavam o documento em destaque: Passul Likrav, dispensado do combate. Passul em hebraico é a palavra que os ortodoxos usam para um pergaminho de Torá que tem erro de escriba e fica inservível para leitura no Shabat. É palavra pesada em hebraico. Significa uma coisa que, por um defeito irreparável, não pode mais servir para a função para que foi feita. Eu fui um pergaminho passul por 48 minutos naquela sala, antes de assinar. Depois de assinar, eu virei um civil de novo. 3 dias depois de sair, eu sentei na mesa da cozinha da minha mãe, em Olom, e escrevi uma carta, 4 páginas, em hebraico, pedindo perdão público aos cristãos maronitas do Líbano, à família dona da estátua, à comunidade cristã mundial. Não era uma carta política, era um pedido de perdão específico com o nome do vilarejo, a data e o número dos 3 golpes. Meu advogado submeteu a carta para o porta-voz do IDF, solicitando autorização para publicação pública. Eles demoraram 6 dias respondendo. A resposta
Veio de uma mulher que eu nunca conheci por e-mail, vetado por razões operacionais, sem explicação, sem possibilidade de recurso. Eu guardei a carta. Tá dobrada, do outro lado da mesa onde eu gravo, junto com a folha de Atos 9. Meu pai não fala comigo desde o dia 17 de maio. Ele não estava em casa quando eu cheguei. Minha mãe me disse que ele tinha ido para a casa do irmão, em Modim. Eu liguei para ele no terceiro dia. Ele atendeu, ouviu minha voz e desligou, sem uma palavra. Eu liguei mais 2 vezes naquela semana. Ele bloqueou meu número. Minha mãe, diferente. Minha mãe manda um áudio para mim todo Shabat, às 6 da tarde, quando as velas já estão acesas na casa dela. Ela não fala nada nos áudios, ela só chora. Dura uns 40 segundos, às vezes 1 minuto. Eu escuto todos, não respondo, ainda não sei responder. No dia 22 de maio, alguém postou meu endereço em Rolon num fórum de extrema-direita. Meu apartamento teve o vidro da frente quebrado no dia 23, às 4 da manhã, com uma pedra. Na pedra estava escrito meu nome em hebraico com tinta spray preta. Eu dormia num quarto para os fundos, então eu não estava perto do vidro. Liguei para a polícia. Eles vieram, fizeram um relatório e me aconselharam a sair da cidade. Eu saí no dia 24 de maio com uma mochila. Vim morar no Moshav messiânico em Ramat HaSharon, nos fundos, um lugar que aceita fugitivos de famílias religiosas. Tem uns 40 moradores, metade é ex-judeu ortodoxo que se converteu e foi expulso de casa. A outra metade são convertidos do secular que não se encaixaram em nenhuma sinagoga. Ninguém aqui é como eu, mas todo mundo entende, pelo menos em parte, o que é ser desligado da própria família por uma coisa que você fez com o próprio corpo. No Moshav, eu trabalho no depósito de alimentos. Mesma coisa que eu fazia em Ashdod, só que sem salário. Moro num quarto de hóspedes nos fundos de uma casa de família. 3 metros por 2,5. Cama simples, uma mesa, uma janela. É onde eu estou gravando isso agora. Se você está me escutando, se você chegou até aqui, você está olhando para a mesma janela que eu. Lá fora, à tarde. Eu gravo de tarde porque de manhã eu trabalho no depósito e à noite eu não durmo direito desde março. Em cima da mesa, no ângulo que a câmera não pega bem, tem 2 papéis dobrados. A folha de Atos 9 que minha mãe mandou. A carta de 4 páginas que o IDF vetou. Eu não leio nenhuma das duas enquanto gravo. Eu sei o que tem escrito. Eu admito uma coisa. Eu não sei se Jesus volta. Eu não sei se ele aparece de novo. Eu não rezo todo dia. Eu tentei e estava falso, então parei. Eu leio a Bíblia agora, mas leio devagar, como quem come uma comida que não conhece. Eu não mudei de nome. Eu não fui batizado na piscina da comunidade, embora eles tenham oferecido. Eu não sei exatamente o que eu sou agora. Mas uma coisa mudou, estrutural, dentro de mim, e eu sei dizer qual é. Eu não bato em nada mais, não em pessoa, não em coisa, não em mim mesmo quando eu acordo às 3h14 da manhã e me lembro. Eu sei que você pode ter feito pior do que eu, por isso eu falo. Se fechasse para mim, fecharia para você também. Não fecha. Isso é o que ele me falou antes de sair da cela. Eu tô só repetindo. Eu fico sem palavra para fechar isso, então vou só repetir o que ele falou no fim. Não fecha. Para ele não fechou, e ele bateu 3 vezes numa pedra.
Provavelmente também não fecha para você, seja o que for que você carrega. Se você tivesse quebrado o que o Noam quebrou, você conseguiria gravar esse vídeo? Me conta nos comentários. Inscreve no canal, ativa o sininho. Se essas histórias mexem, clique em Seja Membro ali embaixo. É o que permite eu continuar indo atrás dos próximos. No próximo vídeo, um homem do Hezbollah que também ouviu uma voz, do outro lado da fronteira. Em breve. Até o próximo. Shalom.